Estamos iniciando mais um Saúde em Foco, com temas imperdíveis. Estejam conosco. No programa Saúde em Foco de hoje, nós vamos falar sobre anestesiologia. Vamos abordar esse tema que tanto assombra muito todos nós, pacientes, como também nos tranquiliza. Afinal de contas, é o que eu costumo dizer, a anestesia e principalmente os anestesistas, que são os profissionais que estão ali por trás desse procedimento, são os nossos anjos da guarda. São aquelas pessoas, aqueles profissionais que nos mantêm vivos, porém livres da dor durante esse período tão delicado que é um procedimento cirúrgico. Mesmo que seja um procedimento cirúrgico pequeno, local, mas onde a retirada da dor se faz necessária, até um procedimento mais sério, onde uma cirurgia muito grande está acontecendo ou onde até a necessidade de se tirar a dor por algum trauma, por uma queimadura se impõe. E para nós falarmos mais sobre mitos, sobre dúvidas, convidei a doutora Marli, minha amiga em anestesiologia, para tirarmos um pouco dessas dúvidas. Marli, existe um pouco até de folclore em cima da questão anestesia. Então, para a gente começar de uma forma didática, fala um pouco para nós sobre os tipos de anestesia que existem. Pois bem, a anestesia ela pode ser dividida genericamente em geral, local, regional e as sedações. Na geral, nós vamos ter uma abolição da dor, uma abolição da consciência e um relaxamento muscular. Usamos para cada um desses efeitos uma medicação específica. E a anestesia dita bloqueios, elas são aplicadas em certos lugares e uma parte do corpo ficará anestesiada. Nesse caso, o paciente estará acordado. Não faz parte do bloqueio a perda da consciência, mas como uma maneira de tranquilizar o paciente, oferecer um conforto, nós fazemos uma sedação durante esse procedimento e o paciente geralmente dorme. Esses bloqueios podem ser só de uma perna, só de um braço, só de uma mão ou os famosos a raquianestesia e a peridural. E a anestesia local é aquela que só o sítio onde vai ser operado ou manipulado recebe o anestésico local. Pode ser acordado ou não, dependendo da vontade do paciente e do médico. E temos ainda a sedação. A sedação é uma quantidade de medicação que fazemos, geralmente para procedimentos curtos, onde há uma perda da consciência e uma analgesia. Geralmente são os que nós usamos esse procedimento nas colonoscopias, nas endoscopias. Então, para resumir, são esses os tipos da anestesia. E a gente percebe que entre os pacientes, em geral, o maior medo e as maiores dúvidas e o que se fala muito é da raquianestesia. Como a Marli mesmo classificou, a raquianestesia ela é uma anestesia loco-regional, posso dizer assim. E aí vem todas aquelas questões que a gente levantou. A raquianestesia pode deixar paralítico? A raquianestesia causa queda de cabelo? Então, Ana, é assim. A raquianestesia, ela é uma excelente técnica. Ela tem uma aplicabilidade assim ampla. Mas nos primórdios, quando a anestesia começou a ser difundida, usada, até bem no começo, principalmente no Brasil, nós não tínhamos especialistas. O que acontecia é que os médicos que eram, vamos dizer assim, os menos habilidosos para serem os cirurgiões, eles eram delegados a administrarem as drogas, então eles eram os anestesistas. E até mesmo as irmãs de caridade, porque nos primórdios na história dos nossos hospitais, eram nas santas casas de caridade as irmãs que aplicavam. E, paralelo a isso,
temos que lembrar que naquele tempo nós não tínhamos os materiais descartáveis. As agulhas eram agulhas calibrosas, a chance de ter complicação era maior, a esterilização também propiciava não estar totalmente isenta de alguns germes ou patógenos que pudessem ter complicação, e além disso, elas não eram descartáveis. Hoje, nós temos tudo a nosso favor, no seguinte sentido: as agulhas são extremamente finas, quase um fio de cabelo, elas são descartáveis, elas são de uso único. Então, você usa uma agulha com toda a segurança que ela é estéril. E outra coisa, as drogas mudaram. Naquele tempo, as drogas que eram utilizadas para serem colocadas dentro do neuroeixo, elas poderiam ter conservantes ou alguns elementos que são neurotóxicos. Então, nisso, realmente é verdade, acontecia muita coisa que não era, vamos dizer, desejável. Mas hoje eu posso te afirmar que é uma excelente indicação e é uma excelente técnica. Inclusive, baseado em tudo isso, os efeitos colaterais, como quedas de cabelo e tudo mais, estavam ligados a outros fatores. O que acontece, geralmente, o que a gente tem mais queixas de queda de cabelo são das puérperas. Elas têm um neném, que aconteceu uma gama de alterações hormonais, inclusive o estresse de ter o bebê, de passar pela cirurgia e tudo, de amamentar, e aí vai ter uma queda de cabelo, mas que por acaso é uma coincidência com a anestesia. Eu posso dizer que não dá queda de cabelo. Não dá. E é muito comum, né? O paciente tende a culpar a anestesia por praticamente tudo. Já se passou um ano daquele procedimento cirúrgico. Nunca mais fui aquela depois que eu tomei aquela anestesia. Ele tem uma unha encravada, foi por conta daquela anestesia. E Marli, abordando um pouco o tema gestante e anestesia local, porque existe muito essa dúvida, tanto dos profissionais da odontologia principalmente, como das gestantes, sobre eu não posso fazer esse tratamento porque eu não posso tomar anestesia local. As anestesias locais, elas não interferem em nada na grávida. É um procedimento super seguro, toda grávida, inclusive as grávidas podem também tomar anestesia geral. Não é indicado eletivamente, mas no caso de, porventura, ela ter uma crise de vesícula, uma apendicite, ela pode tomar uma anestesia geral. E essa anestesia vai ser feita com todos os cuidados, minimizando os riscos, que seriam, no caso, mais a hipotensão, e o uso de elementos, medicamentos, drogas que nós vamos escolher que não são... Que não vão facilitar o relaxamento uterino ou a isquemia uterina, que é uma preocupação que nós temos para manter um feto saudável. E ainda concluindo essa nossa história, como adivinhar se eu tenho uma alergia à anestesia sem nunca tê-la tomado? Pois é, Ana, é assim. Alergia à anestesia não tem como você fazer um teste. Não existe. O que existe? Existe você conhecer previamente um anestesiologista, passar num consultório, lá você vai contar todo o seu histórico, inclusive se você tem alguma alergia. O que acontece? É que se a pessoa tem uma alergia a determinada medicação ou a determinado alimento, nós já podemos inferir que a chance dele ter alguma alergia é maior. Se ele tem, por exemplo, que fazer uma droga que vá ter uma alergia, no meu entender, o melhor local para ele ter essa reação à alergia é no centro cirúrgico, com o anestesiologista, com a medicação, com material, pessoas treinadas, com todo. Então, não precisa ter esse medo da alergia durante a anestesia, porque não existe outra pessoa mais treinada para lidar com os sinais e sintomas da alergia do que o médico anestesiologista. E cada pessoa é uma pessoa. A alergia também tem um fator muito interessante, que não é porque você usou uma vez e deu nada que no futuro você possa não ter. Então, mesmo você já tendo usado, pode eventualmente você ter essa alergia no futuro. Então, bom, esclarecemos vários pontos que eram bastante duvidosos e continuamos à disposição.
E vocês podem ficar tranquilos que, como eu disse, os nossos anjos da guarda anestesiologistas estão aqui muito bem habilitados para estarem nos cuidando quando a gente estiver dormindo. Viemos até um lugar ao ar livre, onde vários jovens praticam o hipismo na busca de diversão além do celular, de estar interagindo com a natureza, enfim, de estar interagindo consigo mesmo, sendo mais confiante, sendo mais forte. Só que hoje todos nós enfrentamos essa questão do bullying. E essa abordagem do bullying positivo é o que se propõe para a saúde, principalmente mental, dos adolescentes. O Guilherme, e como que pode ser essa história de bullying positivo? Então, doutora, o bullying hoje na sociedade ele é visto como um mal-estar, né? E a partir dos nossos estudos, através da psicologia positiva, a gente identificou que o bullying ele não é um mal-estar que a sociedade coloca. A sociedade fica tentando, geralmente, mudar o agressor. E a gente tem que olhar a pessoa que está sofrendo mesmo, porque dentro disso acontecem 3 pontos que são essenciais que a gente deixa despercebido. Um que é o primeiro erro, que é ficar tentando mudar o próprio agressor, que geralmente ele não vai ter interesse de estar mudando a forma dele de ser. O outro erro que a gente comete é colocar a pessoa que está ali sofrendo num papel de vítima. Então, enquanto você for vítima, você dificilmente vai conseguir superar as suas questões. E o terceiro erro que eu vejo também é até a entrada, acho que, dos pais nesse sentido, que é a proteção. Então, só que dentro disso, o pai não percebe que ele acaba diminuindo o filho mais ainda, deixando o filho incapaz de conseguir aceitar quem realmente ele é, conseguir ter confiança para se defender em frente às dificuldades que a vida vai oferecendo. Então, o bullying positivo, ele hoje a gente criou com a ideia de mostrar às pessoas que ele não é um mal-estar, e sim que uma doença que a própria pessoa vai trazendo para si. A partir do momento que ela consegue aceitar quem ela é de verdade, ela para de se importar com o que as pessoas falam dela ou o que as pessoas acham dela, e comece a buscar um caminho de felicidade. Nós queremos deixar bem claro que o bullying é ruim, que nós não concordamos com o bullying, mas o bullying positivo é, uma vez sofrido esse tipo de agressão, você saber tirar dessa situação o que pode ser positivo e o que pode te fortalecer. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena.
Venha e surpreenda-se. A Abrap Saúde lança o cartão Life Care, um programa completo de saúde para a sua família. Consultas médicas, exames, partos e cirurgias com até 70% de desconto, sem burocracia, sem carência e sem limite de idade. Auxílio funerário familiar e convênios com farmácias, laboratórios e clínicas de imagens. Presente nas principais cidades do estado. Programas a partir de R$ 49,00 para toda a família, pai, mãe, sogro e sogra. Abrap Saúde, o melhor para a sua família. Depois de vários questionamentos de pacientes, de clientes, de telespectadoras do programa sobre quais os tratamentos, que abordagens que a gente pode fazer nos cabelos durante a gestação e pós-parto que não tragam prejuízos para esse período tão especial da mulher. Um período tão especial, onde o organismo está funcionando de uma forma diferenciada, onde os cuidados necessários são diferenciados, mas que também a autoestima da mulher está bastante prejudicada por todas essas alterações que estão acontecendo no organismo como um todo. Então essa melhora da autoestima e os cabelos, que são assim o nosso cartão postal, estando bem tratados, essa paciente estar se sentindo bonita durante todo esse período, faz muita diferença para o bom andamento do pré-natal e para a boa recepção desse bebê que está chegando. E para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto, eu vim até a Depilarem Eleven conversar com o Paulo Júnior, o PJ, para a gente discutir um pouco mais, PJ, sobre a importância de se manter esses cabelos saudáveis e bonitos durante o período da gestação. Sem dúvida alguma, né? Pode ser de pensar da seguinte maneira, né? A cliente que faz coloração no cabelo, ou seja, ela aplica tinta na raiz do cabelo, né? É um dos poucos segmentos em que a coloração entra em contato com a pele, vamos dizer assim, né? E na maioria das vezes, né? Por exemplo, hoje nós já temos colorações que são sem amônia, né? Nós já temos tonalizantes que são sem amônia, produtos que são tão menos agressivos que realmente a gente tenta ter todo um cuidado para que isso aconteça, né? Ou muitas vezes nós já aplicamos colorações no lavatório, utilizando a água para que realmente se dilua o produto e que de cada vez mais isso seja menos incisivo para essa cliente. A doutora pode até me explicar por quê, mas durante a gestação as clientes têm um cabelo muito lindo e no pós-parto, né, elas têm muita queda dos fios de cabelo, até a unha enfraquece, né? Se você explicar para a gente quais os motivos disso, a gente consegue achar uma forma de fazer com que esses cuidados sejam anteriores a essa queda. Na verdade, evitar a queda vai ser impossível, porque essa queda ela está aumentada por conta da elevação do hormônio que se chama prolactina. E a prolactina é necessária para a amamentação. Então, a mulher que amamenta, ela tem esse nível de prolactina elevado durante todo o período de amamentação. Existe sim cuidados como boa alimentação, né, boa qualidade de vida, que minimizam, mas fazer de repente uma hidratação, usar algo pouco agressivo no cabelo também de repente vai ajudar essas questões, né? Já, sem dúvida. Hoje nós já temos shampoos, né, que são comprovados cientificamente que aceleram o processo de crescimento do fio, né? Então muitas vezes durante o processo de gestação já é interessante você estar utilizando esse shampoo, né, para que ele acelere o seu processo de crescimento e para que aqueles fios que você vai estar caindo, você já tenha uma recuperação mais rápida deles. Sem dúvida. E é o que eu falo da amamentação, né? Que as pacientes falam, mas e aí, eu posso ir no salão? Eu falo, você pode, a única coisa que você deve evitar é de levar o neném recém-nascido, né? Mas de resto não existe problema algum. Eu acho que as gestantes do Brasil vão deixar uma coisa muito clara, né? Eu acho que você estar bem, você vai conseguir traduzir isso para o seu bebê, né? Então você conseguir estar bem no dia, você conseguir estar bem durante o processo de amamentação, eu acho que tudo isso você consegue traduzir para o leite que você vai estar passando para o seu bebê, você consegue traduzir para o dia que você vai estar tendo esse parto, né? Então assim, vamos se manter bonitas, mulherada, tá bom? Com certeza. E vocês perceberam então que as contraindicações para qualquer tipo de tratamento capilar ou qualquer outro tipo de tratamento, elas não são oriundas
ao tratamento capilar em si. Elas são oriundas do momento da gestante. Se aquela gestante está no momento de enjoo, está no momento de muita alergia, está com dor, precisa fazer repouso, essa sim vai se abster de tudo isso, vai ficar em casa, vai esperar esse período passar. Mas uma gestante de baixo risco, onde tudo isso está acontecendo, todo esse processo está acontecendo de forma natural, deve sim vir procurar profissionais como o PJ, procurar lugares como a Depilar Eleve, que tem todo esse carinho em receber todo esse público especial para que isso aconteça da melhor forma. A equipe de salto da Hípica de Campo Grande acabou de ser premiada num campeonato brasileiro que aconteceu em Brasília agora nesse último mês. E aqui eu estou do lado do Roberto Medina, que foi um dos campeões, né, Roberto? O Roberto tem 12 anos de idade, pratica o hipismo desde o ano passado e mesmo assim já é uma promessa no esporte e está curtindo essa coisa de largar o celular, subir no cavalo e distrair um pouquinho, além de praticar um esporte, né? Como que foi assim o incentivo para você buscar o hipismo, Roberto? Meu principal incentivo foi mais a minha mãe, que já montava com o Maurício há tempo, já monta com ele. Aí um dia a gente estava lá em casa, ela me trouxe aqui para ir para eu conversei com o Maurício um tempinho, a gente conversou, marcamos a aula. 2 dias depois eu vim fazer minha aula, gostei e fui continuando. Agora eu já tô vindo aqui todo dia, já tô montando pra caramba, Maurício, atazanando o Maurício, né, todos os dias, né. Tá certo. E aqui do lado tem a Yasmin. A Yasmin também foi premiada nesse campeonato, né, Yasmin? E a Yasmin, ela já pratica o hipismo desde os 4 anos de idade. Então ela quase que nasceu aqui dentro da hípica, né? E como que é, Yasmin, essa emoção de estar montando num cavalo que é 3 vezes maior que você e se divertir com isso? Eu sempre gostei muito porque minha mãe e meu pai sempre me incentivaram a fazer esporte, a conviver com animais. Então eu sempre gostei mesmo. E gosto até hoje. E o Maurício, que eles citaram aqui muito carinhosamente, é o instrutor, é o coordenador da escola e também o da equipe, né, Maurício, que acompanha esses meninos que estão tendo cada vez mais sucesso, tanto com a prática do esporte em si, como essa projeção nacional de Campo Grande dentro desse esporte. Então, é verdade que a gente incentiva essa gurizada a praticar o esporte com bastante seriedade, né, com bastante competência, né, no dia a dia. E a nossa equipe de 80 ficou em primeiro lugar. Foi uma grande satisfação para a Escola Hípica Campo Grande. Então, gente, com isso a gente quer incentivar. Existem várias práticas de esporte acontecendo na nossa cidade, ao nosso alcance, e o hipismo, o salto é um deles. Não só como competição, mas também como lazer, como diversão, e a gente tem aqui essa moçada super saudável, praticando um esporte muito legal e com a coordenação de uma equipe técnica super bem preparada. Muito obrigada, vocês estão de parabéns pela premiação, espero que continuem levando o nome de Mato Grosso do Sul no hipismo para bem longe. Nós já comentamos e estamos comentando sempre, vamos continuar, a população mundial está envelhecendo. A previsão é para logo, algo em torno de 2030, 2040, aqui no Brasil, nós já termos metade da população acima dos 65 anos. Metade da população brasileira é muita gente. E esse envelhecer é um envelhecer diferente. Hoje, os nossos idosos, eles são diferentes dos idosos de 20, 30 anos atrás. E o futuro vai ser cada vez mais diferente. E para a gente poder discorrer um pouco mais sobre o assunto, hoje eu vou ter o Renato aqui de convidado, fisioterapeuta. O Renato desenvolve um trabalho bastante interessante, que ele faz uma fisioterapia a nível de home care. Renato atua na cidade de Dourados e aqui também. E o interessante também é que funciona como uma consultoria.
né? Não só ele estar lá ao lado do paciente, mas ele fazer uma avaliação e passar para os familiares ou para os educadores físicos, quem vai acompanhar essa pessoa, o que deve ser feito. E ele que vem defendendo esse lema do envelhecimento ativo, né, Renato? Está com você a palavra. Então é importante a gente conceituar o envelhecimento ativo. Quando a gente fala em envelhecimento ativo, a gente não está dizendo só apenas da prática regular de exercício físico, mas da participação social ativa da pessoa idosa. A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que em 2025 o Brasil seja o 6º país com o maior número de idosos. Então é importante que os nossos idosos, que nós todos, né, envelheçamos com qualidade. E para isso, a prática regular de exercício físico é fundamental. É fundamental para que na terceira idade nós tenhamos autonomia, né, a capacidade de tomar as nossas próprias decisões e que nós tenhamos independência, que é a capacidade de executar funções básicas, instrumentais ou até avançadas de vida diária. E a gente já percebe isso, né? Falo até de casa, né? Minha mãe tem 71 anos de idade e participa de torneios de vôlei, e dança de salão e viaja para todo lado. Então o poder ter joelho, quadril, braço, postura, coluna que nos sustente durante essa segunda parte da vida é muito importante, né? Exatamente. E isso começa quando jovem, né? A gente precisa colocar na cabeça que a prática regular de exercício é fundamental para que a gente alcance a velhice desta maneira, né? Como a sua mãe, né? Eu tenho pacientes que praticam exercício físico com bastante frequência e já durante a vida toda praticaram exercício com bastante frequência e chegaram para mim por conta de uma entorse de tornozelo que teve quando estava correndo, senhora de 70 anos de idade. Então não me procurou por conta do envelhecimento, procurou por conta de uma alteração ortopédica que aconteceu quando ela realizava um tipo de exercício físico. Então é esse perfil que a gente quer para o futuro, né? Que todos envelheçam dessa maneira. E em todas as idades. E o que a gente também sempre preconiza é que esses exercícios aconteçam de uma forma ordenada. E por isso o trabalho de profissionais como o Renato, da fisioterapia, que fazem esse home care, que fazem essa consultoria. Eu achei fantástico o tema, consultoria para exercício físico, consultoria fisioterápica para você saber o que e como fazer. E às vezes são detalhes pequenos, né? Como sentar, como posicionar pernas, cruzar ou não cruzar, são tudo coisas do dia a dia, né, Renato? Isso, e também a recomendação do exercício ideal para aquela pessoa, respeitando a individualidade de cada paciente, né? E esse trabalho ele pode ser feito por um profissional de educação física, né? O profissional de educação física avaliando a capacidade de executar determinadas funções, ele pode fazer esse trabalho na academia, né? Eu trabalho em home care, então eu avalio a capacidade do idoso de executar uma série de funções, e inclusive funções mais avançadas mesmo, funções mais aprimoradas. O idoso que quer praticar alguma modalidade esportiva, ele passa por uma avaliação bem rigorosa, a gente chama de avaliação multidimensional, que é uma avaliação que envolve vários fatores, né? E aí ele é liberado para a prática de exercício físico com base em algumas evidências, com base na avaliação que foi feita previamente. Perfeito. Tá certo que nem todos os idosos precisam ser como aquela senhora que saiu nos WhatsApps lá de 90 anos que é ginasta, tá? Não, a gente não precisa de tanto. Mas a gente precisa sim ter liberdade, ter autonomia, ter saúde para poder se locomover, para poder se socializar. Isso. E é importante que antes de praticar o exercício físico, tanto o jovem quanto o idoso, ele saiba dos riscos que ele tem, né? Não que o exercício, porque cada um, né, tem a sua individualidade. E que passe por vários profissionais. O médico trabalha junto com o fisioterapeuta, que trabalha junto com o profissional de educação física, com o nutricionista. E essa é a mensagem que a gente gostaria de passar.
Tantas foram as informações passadas aqui hoje, espero que todos tenham aproveitado bastante. E sábado que vem estaremos novamente às 11 horas aqui na Band e pelo nosso canal saúdeemfocoms.com.br.